Todas as espadas têm suas personalidades únicas e os espadachins são aqueles que domam a natureza selvagem das espadas e as subjugam à sua vontade. Essa foi a frase proferida por Shimotsuki Kozaburo, mais conhecido como o Velhote da Vila, mas que em essência era um exímio ferreiro de espadas. E eu escolhi essa frase para iniciar a análise do capítulo porque, para mim, ela resume bem a mensagem do capítulo 1033 de One Piece. E se você quer saber o porquê de eu acreditar nisso, fica comigo até o fim. Oi, oi, pudinzinhos! Se parecer que eu tô derretendo é porque eu tô mesmo. Mas e aí, tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Compa Nerd, o meu composto nerd pra vocês. Eu sou a JBB, a sua nerd do YouTube, e toda semana eu vou trazer vídeos novos. Então, se você se interessa por cultura pop e conteúdo nerd, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal, porque de filmes a mangás a gente vai ver de tudo um pouco. E hoje nós vamos falar de One Piece com direito a muito flashback do Zoro e o despertar do monstro. Então já pega o seu sonho de doce de leite e vem comigo. O título do capítulo é Shimotsuki Kozaburo e o pedido de capa consiste na Tashigi fingindo ser um monstro tubarão se rendendo porque ela foi vencida por crianças pinguins. E um salve pro Smoker de fundo que aparentemente só tem essa pose. E folks, sendo bem honesta, quando eu vi a capa e o título do capítulo, eu pensei que ia ser um negócio assim bem do mais ou menos. Mas, ladies and gentlemen, eu não poderia estar mais errada, porque o capítulo 1033 de One Piece é maravilhoso, é extraordinário, é a 8ª maravilha de One Piece. Mas calma, segura esse hype e vamos por partes. A gente começa fora do domo da caveira de Onigashima com o Zoro versus a Ema. E eu sei que tecnicamente está escrito Zoro versus King, mas pra mim esse capítulo é mais sobre um embate entre o Zoro e a espada. Porque se o Zoro não domar a Ema, ele não tem nenhuma chance contra o King. E eu ouso dizer que nesse começo de capítulo é a Ema quem está com a vantagem. E ela está drenando o haki do Zoro como se não houvesse amanhã. O King percebe o que está acontecendo e ele ataca sem qualquer hesitação. E que cena bonita! Eu só gostaria que fosse um quadro maior. Eu não me lembro se já tinha sido mostrado ou não, mas a gente vê o King na forma humana, com as asas quase totalmente abertas, enquanto a parte de trás dele pega fogo. É muito bonito. E aquele contraste entre a altura do King e do Zoro foi a cereja do bolo pra mim. Eu achei esse quadrinho sensacional. Mas voltando ao ataque, seguindo aquela linha de ataques não convencionais, o King só fica lá, parado na frente do Zoro. O Zoro até se questiona o que diacho ele tá fazendo, mas como a gente sabe, o Zoro faz mais o estilo bate primeiro, pergunta depois. Então ele já soca a espada no bucho do King e o King fica, um ataque direto, né? Ok. E aí ele explode. Não, vocês não ouviram errado, nerds. Depois de fazer a cabeça e o pescoço virarem um estilingue, aparentemente o corpo do King também é capaz de explodir. Pois é. E uma observação bem breve aqui. Vocês repararam na expressão do King enquanto ele fala que o Zoro atacou diretamente? Não parece que ele tá de deboche? Eu sei que basicamente a gente só vê os olhos dele por conta da máscara, mas não sei. Eu senti que ele tava de deboche com o meu Zoro. O que é que vocês acham? Mas aí beleza, o corpo esquisito dele explode, o Oda corta para a luta entre o Queen e o Sanji, que estão lá na torre do hemisfério esquerdo da caveira de Onigashima. E eu falo isso só para as pessoas com um mínimo de noção de geografia se situarem, porque eu mesma sou mais perdida que o Zoro. Inclusive eu nem sei se hemisfério norte existe. Hemisfério esquerdo, né? Putz, foi mal.
Enfim, os dois estão lá de buenas, porque a gente sabe que nada realmente acontece se nós não estivermos vendo. E o Queen, mostrando ser o fofoquito intrometido que a gente sempre soube que ele era, já começa a sondar se era com o Zoro que o Sanji estava falando pelo Dendemushi. E o bom é que ele nem espera a resposta para já começar a fazer fofoca sobre o King. E ele já começa subindo a moral do King, falando que é impossível o Zoro ganhar dele, pois ele é um sobrevivente da raça lunária, um monstro capaz de sobreviver em qualquer ambiente. E aqui eu gostaria de destacar a semântica utilizada pelo Queen, porque reparem, ele utiliza o termo um sobrevivente, não único sobrevivente. E a Big Mom também falou que acreditava que a raça dos lunares estava extinta até que ela viu o King, pleníssimo ali. Isso significa que existem outras pessoas dessa raça? Não sei, as afirmações não confirmam nem negam essa existência, mas fica aí, essa margem pra gente sonhar. E pelo menos pra mim faria muito mais sentido se existissem outros sobreviventes, ainda mais se tratando de uma raça tão forte quanto as pessoas têm dito. Mas não sei, talvez o King seja uma Nico Robin 2.0, vai saber. E com essa observação feita, o Queen segue na rasgação de cera para o King, falando que no passado a raça do King era conhecida como a raça dos deuses. E nessa hora eu dei uma risadinha e falei: "Oh boy, haven't you ever heard that Zoro has never prayed to God?" とにかく神は怒らせちゃいけないもんなの。世の中の常識でしょ。悪いが俺は神に祈ったことはねえ。 E eu conto ou vocês contam que a especialidade do Zoro é conjurar poderes demoníacos? Kiki, Shutoryu, Ashura. Melhor deixar ele descobrir sozinho, porque se mostrando um péssimo Maria Fifi, o Queen deixa em aberto o porquê de a raça do King ter sido extinta. Hashtag chateado. E aqui agora em off, só entre eu e você, porque isso nem fazia parte do roteiro, mas conforme eu gravava eu comecei a pensar, ok, atualmente os Tenryubitos moram onde a raça dos lunares moravam e quem detém a alcunha de deuses são os Tenryubitos. Então, inevitavelmente, o que aconteceu com os lunares tem que ter alguma relação com os Tenryubitos, certo? Errado. Na filosofia isso é uma falácia. Mas fica aqui registrado que eu acredito nisso. Saindo do embate Queen vs Sanji, indo para Zoro vs King, nós vemos o Zoro sentado, mais pra caído mesmo. E ele está arfando com a mão na cabeça, o que são sinais claros de cansaço. O que pra mim é bem aceitável, considerando que ele quase foi explodido. E em contrapartida, o King está lá, pleníssimo, divo, como se fosse um dia de Sparta. A cena é tão absurda que nem o Zoro sabe explicar como chapéus voadores o King pode estar tão de boas depois de literalmente ter se explodido. E eu também estou curiosa com a resposta, porque eu não sou nenhuma grande conhecedora de física e biologia, mas me parece algo bem difícil de ser explicado. Se bem que eu aceitei uma mina com 3 olhos que vê o futuro, um povo com pescoço, braço e perna longa, os gigantes, os minks, os tritões, o Brook, Zunisha que tá caminhando há uma carada de anos com uma ilha nas costas e esse diabo aí que eu não sei nem o que é. Então, qualquer explicação minimamente razoável que o Oda der, eu estou comprando. Tá, não precisa nem ser razoável. Mas enfim, o Zoro já mete um Shin Shin Son Son, Canção do Leão da Morte, que é um dos golpes mais fortes do Zoro e que ele vem aprimorando desde a luta contra o Kuma. E pasmem, mesmo sendo um dos golpes mais fortes do nosso espadachim, isso nem arranha o King. E eu sei que muitos de vocês estão frustrados em ver o Zoro tomando tanto dano e tendo seus golpes completamente anulados, mas eu estou amando isso, de verdade, porque isso significa que quando o Zoro superar o King, porque ele vai superá-lo,
o Zoro estará ainda mais forte. E essa é uma sensação que eu não tinha desde a luta contra o Das Bones. E eu estava com saudade disso, de ver o Zoro crescendo em batalha. E logo após receber o ataque do Zoro, o King começa com aquele golpe bizarro do último capítulo, que eu secretamente adorei, e vrau, dá-lhe pescoçada no Zoro. E pra completar o cenário caótico, a Emma começa a roubar Haki do Zoro de novo, e é tanta bagaceira acontecendo ao mesmo tempo que o Zoro acaba sendo atingido e deixando as espadas caírem do topo da caveira de Onigashima, ou quase, pois ele pula junto para resgatar as espadas. O King debochado, porque se antes eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza da cara de deboche dele, que aliás me lembrou a cara do Morgans, tá lá, zoando o Zoro, falando que ele nunca tinha visto um espadachim ser atrapalhado pela própria espada. E apesar do deboche, o Zoro nem responde nada, pois ele está mais interessado em pegar as espadas de volta. E a partir daqui nós vamos intercalar entre passado e presente. A primeira espada que ele resgata é a Sandai Kitetsu, e ele se recorda do Hitetsu, dizendo que foi ele quem forjou a Kitetsu, e do senhorzinho que vendeu a espada supostamente amaldiçoada para ele. じゃあこうしよう。俺の運とこいつの呪い、どっちが強いか試してみようか。O King segue debochando do Zoro, fazendo pouco por ele estar se arriscando para salvar as espadas, e o ataca, causando mais dano ao Zoro. O Zoro nesse ponto já está todo lascado, mas ainda assim ele está feliz, pois a Wado Ishimonji, que era a espada da Kuina, não caiu de Onigashima. Ele então se recorda de quando ele pediu aquela espada ao seu antigo mestre, o pai da Kuina, e da promessa que ele fez de se tornar o maior espadachim de todos pelos dois. E aí ele se lembra de quando Hitetsu diz que a Wado Ishimonji e a Emma foram feitas pelo mesmo ferreiro, um homem chamado Shimotsuki Kozaburo. O Zoro começa a se questionar sobre como uma espada de Wano foi parar numa ilhazinha lá do East Blue, sim, no meio do fight contra o King, e o King não perdoa mesmo, ele continua descendo o cacete no Zoro, e a gente vê o Zoro defendendo, o Zoro atacando, o Zoro lembrando. A dinamicidade desse capítulo é sensacional. E o próximo flashback é de quando o Momonosuke disse ao Zoro que falaram para ele não utilizar o termo Tsunashi porque era impróprio para ele. E eu acredito que tenham dito isso ao Momonosuke porque esse grito de encorajamento é uma abreviação do termo Throw away your name and wits, que significa jogue fora o seu nome e o seu raciocínio. O que pra mim é o mesmo que dizer esqueça quem você é e o que você acha que faz sentido, porque a partir daqui a única coisa que importa é vencer, não importando se você terá que sacrificar a sua vida para isso. E no caso do Momonosuke, provavelmente esse termo foi considerado impróprio pela posição que ele virá ocupar e pelo sobrenome que ele carrega. Pois como assim você é Kozuki Momonosuke, filho de Oden, futuro Shogun de Wano, e simplesmente vai esquecer de tudo isso? Tá louco? Mas seguindo no flashback, o Zoro revela que ele mesmo não costuma utilizar aquele termo, mas que ele aprendeu aquele grito com um senhorzinho da antiga ilha dele, que nós descobrimos que se trata do avô da Queen. E aí nós voltamos 13 anos no passado e o Zoro está perdendo de novo para a Kuina lá na ilha Shimotsuki. E uma breve reflexão antes da gente prosseguir. De acordo com a Apex, o senhorzinho utiliza o termo Tsunashi em katakana, que é um alfabeto japonês geralmente utilizado pelos japoneses para expressar palavras que não têm origem japonesa, enquanto Momonosuke utiliza o termo em hiragana, que é um alfabeto mais tradicional do Japão, que é utilizado justamente para expressar palavras japonesas.
e eu não sei se isso vai ter uma importância maior mais pra frente, mas talvez isso signifique que essa palavra foi aprendida com outros povos. Talvez, quem sabe, até com as pessoas do Reino Antigo. Bom, e de volta ao flashback, nós vemos o Zoro criança mostrando a língua para o velhote, pois o velhote não quis responder se ele era ou não um samurai. E eu achei essa cena bem legal, eu até dei um pouco de risada, porque foi bem bacana ver esse Zoro crianção. Pois depois do time skip o Zoro ficou tão sério que às vezes eu até sinto saudades daquele Zoro mais brincalhão. De qualquer forma, o velhote vê que o Zoro continua se esforçando e treinando, mesmo após sucessivas derrotas para a Kuina, e resolve dar 2 espadas para ele, mesmo que ele considere aquelas espadas ruins quando comparado às espadas que ele conseguia fazer. O Zoro fica mega feliz, mas antes que ele se empolgue demais, o velhote fala para ele não se esquecer de que as espadas são ferramentas para matar. E esse é o único propósito delas. E nessa hora eu já me aticei toda pensando se não era um sinal do Oda, porque vocês bem sabem o quão dificilmente algum personagem é morto em One Piece. Então será que essa fala dita de maneira tão explícita significa que o Zoro irá matar o King? Eu não sei, eu acho que não, porque não tem muito a ver com o histórico do Zoro, mas não dá pra ter certeza. E por outro lado, a gente tem que lembrar do pedido que o Sanji fez ao Zoro. Então talvez isso seja para mostrar, tá vendo? Se precisar ele mata. Então se o Sanji perder as emoções, pode ser que o Zoro realmente define ele. Eu acho que isso pode dar um peso maior no pedido do Sanji, entendeu? Mas eu queria saber a opinião de vocês, porque esse flashback me deixou muito confusa. E o velhote continua mandando a nossa frase de abertura. Ele fala que todas as espadas têm personalidades únicas e são os espadachins que devem domar a natureza selvagem das espadas à sua vontade. Ele também fala que são as pessoas fracas que chamam as espadas de amaldiçoadas e que é uma honra para as espadas serem chamadas assim, pois significa que elas são Meitos, espadas de alto nível, espadas perigosas. E ele completa falando que sua maior conquista foi a criação do grande rei do inferno, ou, como a gente melhor conhece, Ema. E é aí que o Zoro faz a conexão. Ele percebe que o nome daquele velhote é Shimotsuki Kozaburo, o fundador da vila que ele cresceu, um samurai de Wano e o criador da Ema, da Wado Ishimonji e da Ame no Habakiri. O Shimotsuki explica que as espadas observam os seres humanos e esperam até encontrar um humano que seja digno delas, o que faz o Zoro sacar que a Emo está testando para ver se ele é digno dela. E folks, nessa hora, eu não vou mentir, o hype já estava no teto, a esperança estava praticamente conversando comigo e eu passei a página até com medo, meio de olho fechado, mas não houve decepção. Os minions do Kaido estão se achando, jurando que eles conseguem capturar o Zoro para serem promovidos, mas o Zoro está tão concentrado que ele nem percebeu a chegada desses minions por lá. E quando ele decide que liberar todo o haki que a Ema precisa é o que deve ser feito, cada um dos minions do Kaido começam a cair, um por um. Porque, senhoras e senhores, o nosso imediato despertou o haki do rei. O King logo percebe o que aconteceu e pergunta ao Zoro se ele quer ser rei. O que é meio engraçado considerando a alcunha do King, mas esse momento é sério, então não vamos nos desviar. O Zoro se recorda de quando ele disse que seria o maior espadachim de todos e responde que sim, que ele tem uma promessa a cumprir com o seu capitão e com a sua melhor amiga. E eu só tenho uma coisa a dizer, esse momento é nosso! É isso, nerds! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque eu achei esse capítulo sensacional. Eu admito que a minha percepção já estava um tanto quanto enviesada e não era completamente neutra, pois eu já esperava por isso há muito tempo. Mas ver isso acontecendo de maneira tão bonita, tão magistral, me deu até arrepio. Eu juro pra vocês.
É esse tipo de cena que me faz lembrar o porquê de eu amar tanto One Piece. Contudo, eu tenho uma ressalva. Eu vi que algumas pessoas estão incomodadas com a importância que o Oda vem atribuindo às espadas, meio que rebaixando os espadachins por isso. E eu tenho que concordar parcialmente com isso, porque uma parte de mim gostaria que o Zoro fosse foda por ser foda, sem a necessidade de uma espada ultra mega power blaster para isso. Mas a outra parte de mim reconhece que o fato do Zoro dominar uma espada foda só faz com que ele seja um espadachim ainda melhor, pois são poucos os espadachins que conseguem dominar tais espadas, entenderam? Então, pra mim, quando o Oda leva uma espada, ele não está rebaixando um espadachim. Pelo contrário, ele está elevando o espadachim juntamente com a espada. Mas eu gravo esses vídeos justamente para saber a opinião de outras pessoas. Então me contem o que vocês acharam de tudo isso nos comentários. Não deixem de se inscrever e até o próximo vídeo!